Você perdeu a sua visão quando? Você já nasceu sem a visão ou perdeu depois? Eu sou vítima de uma degeneração da retina chamada retinose pigmentar. Eu já nasci com a deficiência, porém com uma visão subnormal. A gente chama de visão subnormal, visão parcial. E com o passar do tempo, essa retinose pigmentar vai se tornando mais agressiva e a minha visão foi reduzindo até que chegou a zero por volta de 18 anos. É mesmo? E foi nessa época que você começou a correr? Como é que foi o seu começo no esporte? Foi nessa época que eu comecei a correr, sim. Eu sou morador do interior de Minas, uma cidadezinha lá no norte, quase na Bahia, chamada Coronel Murta. E quando surgiu essa cegueira total, surgiu também a necessidade de procurar outros ares, oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho. E nesse vai e vem, vim para Belo Horizonte, foi a cidade indicada por ser a capital do estado, e aí foi a minha iniciação no esporte, a minha iniciação como cego total, uma vida diferente. Fui aprender a me locomover sozinho, fazendo a utilização da bengala. Fui aprender a ler e escrever braille e me recolocar, reposicionar na sociedade. E a partir daí fui apresentado para a equipe esportiva que eu sou e represento com muito orgulho até hoje, que se chama DEVIBEL, é a Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte. Comecei no esporte jogando futebol e eu ia para a pista em busca de um condicionamento físico mais adequado para jogar o futebol. E nesse meio tempo eu fui conseguindo alguns resultados expressivos, ainda sem levar o treinamento muito a sério. Só treinando para o futebol eu comecei a ter um pouco de resultado no atletismo. Carlos, tem uma pergunta para você aqui. Você já até, eu acho que basicamente até respondeu já essa pergunta, mas é a pergunta do Joab Barbosa, de Governador Valadares. Sim. Ele, olá, gostaria de saber do atleta o que foi que gerou o desejo de praticar atividade física e o que o motiva a não desistir de treinar. Realmente você não respondeu tudo. Que bom que você vai responder a pergunta do Joab. Obrigada, Joab. Um abraço. Boa noite para o Joab. É o seguinte, a minha iniciação no esporte, ela era mais uma ocupação de tempo no início, porque eu morava numa cidade muito pequena, vim para uma cidade imensamente maior, onde eu precisava me adaptar, mas eu também precisava ocupar meu tempo. Então jogar futebol era uma ocupação de tempo e era um prazer. Eu não tinha interesses esportivos em obter resultados, seleção brasileira, isso não passava por minha cabeça. Ao longo do tempo, aí com o desenvolver do esporte, trabalho dos treinadores, trabalho das pessoas que me ajudaram e me orientaram, aí novos horizontes surgiram. Mas esse início ele era uma ocupação de tempo, uma diversão, foi mudando ao longo do tempo. Ah, que bom. E como é que está o seu trabalho hoje? Quais perspectivas você tem para a Olimpíada? Ô, Márcia, eu participei já de 2 Olimpíadas, Londres e Pequim. E para essa Paralimpíada, eu tive um trabalho muito intenso, vim com chances de convocação até recente, a última seletiva. Porém, na última seletiva eu acabei não conseguindo a vaga. O esporte paralímpico brasileiro cresceu demais ao longo desses anos e a briga é muito intensa. Nós tínhamos 61 vagas para o atletismo, para o Brasil inteiro e para todas as categorias. Se você for imaginar cegueira, cadeiras de roda, amputado de braço, amputado de perna, todas, 61 vagas. Então é muito pouco, né? É verdade. Então, todo mundo querendo a mesma vaga, acaba que alguns ficam de fora, infelizmente. Verdade, com certeza. Fui um desses. E você está pensando em ir lá assistir algum jogo? Assistir, né? Eu assim, vou... sentir, né? Sim. Sentir, porque eles, então, a pessoa que tem uma deficiência num sentido, digamos assim, numa área, ela tem os outros sentidos muito mais, não é, Carlos? Muito mais aguçados, né? Quem já viveu, Márcia, a experiência de uma Paralimpíada, como eu já vivi 2 como atleta e vou vivenciar a terceira como espectador, tenho muitos amigos, em quase todas as modalidades eu tenho amigos, vou assistir
Espero que o Brasil esteja, vou assistir a final do futebol de 5, vou assistir algumas finais de atletismo, tenho muitos amigos, o meu treinador está lá como treinador da seleção brasileira, é meu guia também, Cássio Damião, então eu vou lá prestigiar o pessoal. Bom, você como psicóloga, como você vê, Camila, a pessoa que se depara com uma notícia assim, como o Carlos se deparou aos 18 anos, né? Você não vai mais enxergar. É irreversível, né, Carlos? É irreversível. Então, chega para ele, o médico diz, nunca mais você vai enxergar. Ou outro tipo de dificuldade, né, de necessidade especial que a pessoa tenha, ou outro tipo de notícia que a pessoa recebe. Como fazer para conseguir começar de novo, como o Carlos começou de uma maneira tão bonita? Nem todo mundo consegue essa superação que ele conseguiu, né? Sim, é interessante, né? E aí é interessante quando você fala disso, porque no caso do Carlos foi uma perda visual, né? Mas todo mundo sofre perdas, não é verdade? E aí a primeira coisa que eu sempre falo é você não abraçar um rótulo. Eu perdi a minha visão, né? É não abraçar e se colocar diante de uma condição de impossibilitado, né? Porque o que eu gosto muito nas Paralimpíadas é a valorização do potencial do ser humano e não a supervalorização da deficiência, né? Valorizar o que tem e não o que não tem, né? Exatamente, né? Porque uma perda, ela não pode diminuir, né, todas as outras qualidades, todos os outros potenciais que um ser humano tem por completo. Então, é desapegar daquele rótulo, eu perdi isso, né, e continuar e seguir em frente, como a canção que eu venho falando aí, que mesmo que você vá andando e chorando e sofrendo, né, não abrace essa perda, permaneça firme e busque, né, como o Carlos fez, né, como ele falou, tem que buscar novos ares agora. Então, busque novos ares para você encontrar forças. E, com certeza, um ser humano ele é dotado de muitos potenciais. Né? Não deixar aquela perda significar ao ponto de te abater e te derrubar. Né? E ao contrário disso, né? Correr atrás de potencializar aquilo que você tem de bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.